Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Então, galera, vamos agora fazer os exercícios de relações trigonométricas. Lembrando que é muito importante que você já tenha dado toda a revisão no assunto e também tenha gravado lá aquela tabela trigonométrica que fala sobre os principais ângulos notáveis e os seus valores correspondentes de seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Aqui na primeira questão ele fala o seguinte: durante uma partida de futebol, o jogador 1 faz o lançamento para o jogador 2, com um ângulo de 48 graus. Qual a distância, aproximadamente, que a bola deverá percorrer até chegar ao jogador 2? Então, vamos analisar aqui a situação. Temos que o jogador 1 ele está nesta posição e quer jogar a bola até o jogador 2 que está nesta posição, ok? Só que percebemos que aqui está formado um triângulo retângulo, ou seja, nós vamos poder usar as nossas relações trigonométricas, tá? Então, sabendo lá aquela relação de seno, cosseno e tangente, a gente pode ver o seguinte: quais são os dados que a questão fornece para a gente? Perceba que aqui neste triângulo, ele não deixa explícito qual é o valor da medida desses lados. Mas vamos ver o seguinte: eu consigo perceber que desta parte do campo até esta aqui é quanto? 52,5 metros. E esta minha parte aqui, que é o pedaço desta medida, corresponde a quanto? A 16,5 metros. Então, esse valor vai ser a subtração de 52,5 metros menos 16,5 metros. Então, este meu valor aqui, ele fica 52,5 menos 16,5. Quanto é que dá esse valor? 36, ok? Então, este pedaço aqui, ele vai corresponder a 36 metros. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem que começar a notar esses detalhes aí que ele não dá explicitamente. Beleza? Então, olha só, para ficar mais organizado, preparei aqui um esquema. Então, nós já coloquei aqui esse triângulo. Então, vamos transferir os dados deste triângulo para este, para ficar melhor. Ok? Então, olha só, aqui é 48 graus. Aqui é 36. Ele está perguntando qual a distância do jogador 1 para o jogador 2. Bom, ele quer saber esta medida x. Aí como é que a gente vai trabalhar essas relações trigonométricas? Nós vamos ver quais são os valores que a questão fornece e quais os dados ele está pedindo. No caso aqui, ele fornece este lado, que é o 36, que ele vai ser o quê? O cateto adjacente em relação ao 48, ok? E ele pede o x. O x vai ser a nossa hipotenusa deste triângulo. Olha só, qual é a relação que envolve cateto adjacente com a hipotenusa? É o nosso cosseno. Então, vamos calcular o nosso cosseno, já que ele deu aqui o valor deste cosseno. Então, fica cosseno de 48 é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos substituir. Cosseno de 48, ele deu para a gente que é 0,66 igual, o cateto adjacente é quanto? 36. E a hipotenusa, que é o x, que chamamos de x.
Então, o que vamos fazer? Igualdade de fração, ok? Então, nós vamos multiplicar isso cruzado. Aqui eu vou dizer que tem um valor 1. Multiplico esse com esse, que fica, colocar para cá, x vezes 0,66 igual a 36 vezes 1. Isso aqui dá x vezes 0,66 igual a 36. Como eu quero encontrar o valor de x e o 0,66 está acompanhando ele, tem que passar isso aqui para o outro lado. Então aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Então fica 0,66. Essa minha divisão aí, ela vai dar aproximadamente 54,54, ok? Então, aqui neste caso, nós temos que a resposta é a letra C, 54,54. Nesta minha segunda questão, diz o seguinte: para socorrer uma pessoa num apartamento durante um incêndio, os bombeiros utilizaram uma escada de 30 metros, que será colocada conforme a figura a seguir, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Qual a distância do apartamento ao chão? Então, como eu costumo dizer, nós temos que ver os dados que a questão fornece com o que ela está me pedindo. Então, primeiramente, eu costumo dizer que nós temos que destacar quais são as informações, os dados que a questão nos fornece. E depois, a gente tem que destacar qual é o dado que ela está pedindo. No caso aqui, ela fornece o seguinte: ela fornece esta medida que é de 30 metros, que será a hipotenusa. A gente percebe que esta escada ela faz um triângulo retângulo, ok? Com o prédio. Então ela nos fornece a medida dessa escada e o ângulo que esta escada está fazendo com o prédio. E nos pede a altura do apartamento ao solo. No caso aqui, eu vou chamar de A. Então, podemos perceber que a gente pode usar as relações trigonométricas aí, já que é um triângulo retângulo e ele nos fornece um ângulo notável com seus respectivos valores aí, tá? Então, olha só, o que é que ele quer? Ele quer a altura, que no caso vai ser o quê? O cateto oposto em relação ao 60, e nos fornece o quê? O valor da hipotenusa, que é o lado que está para o ângulo de 90 graus. Então, podemos dizer que este triângulo ele está escrito como sendo o cateto oposto, o lado que ele quer, e a hipotenusa valendo 30 metros, ok? Então, qual é a relação que nós usamos? O cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, vamos fazer aqui seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos substituir aqui. O seno de 60 ele já deu que vale quanto? 0,87. O cateto oposto é a altura do prédio, que nós chamamos de A, e a hipotenusa, que é 30. Ok? Aqui nessa igualdade de fração, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar cruzado. Então, A vezes 1, que não está aqui explícito, mas ele existe, e o 0,87. Então, ficando A vezes 1 igual a 0,87 vezes 30. A vezes 1 é A. E 0,87 vezes 30 é quanto? 26
9,1. Então, podemos concluir que a altura deste prédio em relação ao solo, quer dizer, a altura deste apartamento em relação ao solo é de 26,1. Letra C. Aqui nesta questão diz o seguinte: a vista superior de um parque mostra 2 caminhos para se chegar ao ponto C, a partir do ponto A. Uma das opções é ir para B, onde há bebedouros e lugares de descanso, e depois ir para C. Caso um visitante do parque queira ir direto para C, quantos metros ele terá caminhado a menos do que na primeira opção? Então, vamos aqui analisar. Ele diz que temos o ponto C e queremos chegar ao ponto A. No entanto, nós temos 2 caminhos. Aquele que sai de C para em B, onde ficam os bebedouros, e depois seguimos para A, ou aquele que vai diretamente para A, tá? Então, ele quer saber quantos metros a menos temos da primeira opção. Podemos perceber que nesta opção, onde ele passa por B, a pessoa irá caminhar mais, que é a primeira opção e a segunda opção. Ou seja, vamos ter que descobrir quais os valores de CA, que eu vou colocar aqui, CA, que é a hipotenusa, e BA, que ele diz que é H menos 9,46. Aqui ele já disse, né, que o BC ele é quanto? 17. Nós podemos usar aqui as nossas relações trigonométricas, já que ele diz que é um triângulo retângulo, ok? Então vamos aqui, vamos separar esse esquema em outro quadro para ficar mais espaço. Percebemos que para encontrar esta minha medida de A a B, eu tenho que encontrar primeiramente o valor de H, porque esse valor de H vai ser subtraído 9,46. Então, encontrando este valor de H, podemos perceber que ele é a nossa hipotenusa, ok? Quais são os dados que a questão nos fornece? Ela nos fornece o ângulo de 58, nos fornece este lado de 17 que está oposto ao ângulo, ou seja, esse é o cateto oposto ao ângulo de 58. Qual é a relação que envolve cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Então vamos fazer aqui seno de qual ângulo referente? 58. É o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Voltando na questão, a questão fornece o valor do seno de 58, que é 0,85. Então, vamos substituir. 0,85 é igual ao cateto oposto, que é 17, que está oposto aqui, sobre a hipotenusa que ele está pedindo. Chegamos aqui, vamos multiplicar cruzado, tá? Mais uma vez, vamos colocar um que não está explicitamente, está implicitamente, e faremos hipotenusa vezes 0,85 igual a 17 vezes 1, tá? Como eu quero encontrar este valor da hipotenusa, eu tenho que isolar ela. Só que ela está com 0,85. E o que o 0,85 está fazendo com esse valor da hipotenusa? Está multiplicando. Então, tem que passar para o outro lado com a operação trocada, que no caso é a divisão, ficando hipotenusa igual a 17 sobre 0,85. Então, olha só, essa divisão aqui, 17 sobre 0,85,
resulta em 20. Ok? Então, temos que esta hipotenusa ela é no valor de 20 metros, que é a medida aí do parque. Tá? Então, com a hipotenusa já encontrada, podemos encontrar este nosso lado AB aqui. Então, vamos dizer que o AB ele é como? Ele é o H, que no caso é a hipotenusa, menos 9,46. Substituindo aqui, temos que fica o H que nós encontramos que é o 20 menos 9,46. Fazendo aqui essa minha diferença de 20 menos 9,46, nós vamos resultar em 10,54. Ok? Acabou a questão? Não, não acabou a questão. Qual é a pergunta que ele está fazendo mesmo? Ele está perguntando quantos metros a menos a pessoa irá percorrer se ela for pelo caminho direto, que no caso aqui, que no caso é o CA. Então, olha só, vamos ver, o CA, ele é igual, direto aqui, ó, H, 20. Essa aqui é a minha primeira opção. A nossa segunda opção, ela vai ser o quê? Da pessoa caminhar o CB, que é este meu trajeto aqui, que vale 17, mais o trajeto BA, que vale quanto? Nós já encontramos 10,54. Então, 17 mais 10,54, isso resulta em 27,54. Ou seja, se pegarmos o maior caminho, que é 27,54 e diminuir por 20, vamos ter o resultado de 7,54, ou seja, a pessoa caminhou quanto a menos? 7,54 metros. Questão do Enem que diz o seguinte: as Torres Puerta da Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de prismas oblíquos de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,6 como valor aproximado para a tangente de 15 e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de... Primeiramente, vamos analisar a questão. Ele está pedindo a área da base desse prédio, que é um prisma oblíquo. No entanto, para se encontrar a área da base desse prédio, que é um quadrado, temos que encontrar o que? O lado, porque a área da base é o lado vezes o lado. Ele fala que a altura desse prédio é de 114 metros, que é este segmento AB, ok? E a inclinação das torres é de 15 graus com a vertical. Então podemos analisar o seguinte, que nós temos o solo e aqui nós temos a altura. Perceba que ele faz uma inclinação aqui, tudo bem? E diz que faz um ângulo de 15 graus com a vertical. Então, é este aqui, 15 graus com a vertical. Tudo bem? Então, podemos perceber o seguinte,
que se nós encontrarmos este lado de cima que forma este triângulo aqui, nós também vamos encontrar o lado da base, que forma este aqui. Encontrando este lado, que é o lado da base, vamos encontrar o lado suficiente para encontrar a área da base. Eu fiz aqui um esquema que diz o seguinte, que nós temos que essa inclinação aqui, que também é igual a esta, que é de 15 graus. Então, podemos fazer o seguinte, ele diz que a altura é quanto? 114 metros. Ele quer saber o que? O lado da base, né? Onde nós estamos procurando, que eu vou chamar aqui de L. Olha só, podemos perceber que este L também é igual a este Y. Então, olha só, temos que o ângulo de 15 graus está oposto ao lado L e o de 114 metros ele está adjacente. Ou seja, esse 114 vai ser o que? O meu cateto adjacente e o lado vai ser o cateto que está oposto. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente com cateto oposto? É a tangente. Então, podemos fazer que a tangente de 15 graus ela será igual a quanto? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lá na questão, ele deu o valor da tangente de 15, que é 0,26. Então, vamos substituir 0,26 igual, qual é o cateto oposto? É o L, e o cateto adjacente, 114. Ok? Então, vamos multiplicar cruzado aqui, e aqui nós temos L, que é como se fosse 1 aqui, igual a 0,26 vezes 114. 0,26 vezes 114 resulta em 29,64, ok? Então, sei que este lado do prédio equivale a quanto? A 29,64. No entanto, como é que se calcula a área da base de um quadrado? Não é L ao quadrado, que é L vezes o L? Então, vamos fazer aqui, olha, a área da base vai ser o quê? 29,64 ao quadrado, que isso aqui fica 29,64 vezes 29,64. E isto resulta, esta multiplicação, ela resulta em 878,53, já que ele só quer duas casas decimais. Então, a área fica, quanto é que esse prédio ocupa nesta avenida? 868, opa, que não é 3, que é 2, porque é quadrado, representa 878,53 metros quadrados. Uma questão da SAEP que diz o seguinte: um barco realizou a travessia em um rio partindo da margem P com trajetória retilínea em direção à margem oposta, que, devido à correnteza deste rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à trajetória retilínea pré-determinada, conforme representado no desenho abaixo. O percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar o rio é de... Então, vamos aqui. Podemos perceber que temos a margem P e a margem Q, e que o barco foi da margem P até
a margem Q. No entanto, a correnteza desviou esta linha reta que ele ia fazer, que era o percurso mais rápido, em 30 graus. Então, ele quer saber qual foi o valor desse percurso. Podemos perceber o seguinte, vamos aqui ver os dados que a questão nos fornece. A medida deste rio é de 30 metros, então podemos dizer que o 30 fica aqui, neste lado, porque está sendo indicado aqui. E ele quer saber o percurso, que vamos chamar de P. E percebemos que o P ele vai ser a hipotenusa deste meu triângulo. Então, se fizermos aqui um triângulo retângulo, podemos analisar que ele está dando um ângulo de 30 graus, está nos fornecendo o cateto adjacente, que no caso aqui é o 30, e nos pergunta o percurso, que aqui no caso será a hipotenusa, já que ele está de frente para o ângulo de 90 graus. Então eu pergunto qual é a relação que utiliza cateto adjacente e a hipotenusa? O cosseno, né? Então vamos ter que calcular o cosseno de 30 para encontrar esta hipotenusa. Então podemos fazer aqui no triângulo como sendo 30 graus, aqui é 30 metros, e o percurso, que é a hipotenusa, que vamos chamar de P. Então faremos cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que fica... Quanto é o cosseno de 30? Ele já forneceu lá na questão, que vale 0,87, igual ao cateto adjacente, ou seja, que fica ao lado. Quanto é? 30 sobre a hipotenusa P. Então, multiplicando isto cruzado, fica P vezes 0,87 igual a 30. Como eu quero encontrar o valor deste P, eu tenho que isolar ele. Só que ele está com 0,87 e o 0,87 está multiplicando, então ele tem que passar para o outro lado como dividindo, ficando como P será igual a 30 sobre 0,87. Fazendo essa divisão de 30 por 0,87, vamos ter um resultado de 34,48. Aqui no caso será metros, ou seja, qual foi o percurso deste barco da margem P até a margem Q? Foi de 34,48 metros. Então, a questão da letra será a letra C. Agora, vamos fazer as questões que envolvem você estar encontrando os lados dos triângulos, tá? Aqui eu digo sempre que o primeiro passo é sempre a gente estar preenchendo os ângulos desses triângulos, porque assim fica mais fácil da gente verificar qual situação ou até mesmo a classificação do triângulo ela vai influenciar na resposta. Vamos ver o seguinte. Primeiro passo é a gente estar preenchendo esses ângulos. Nós sabemos que a soma interna dos ângulos de um triângulo corresponde a 180 graus. Então vamos ver aqui. Neste triângulo que está formado, que eu estou circulando aqui, podemos perceber que já tem um ângulo de 90 graus e de 60. Então, 90 mais 60 é 150. Para 180, falta 30 graus. Então, este meu ângulo aqui é de 30 graus para a soma ser 180. Aqui neste, já temos o ângulo de 30 graus. E os outros? Olha, percebemos que meia volta corresponde a
180. Já que uma volta corresponde a 360, meia volta corresponde à metade desse valor, que é 180. No entanto, aqui nós já temos 60. Quanto falta para chegar em 180? 120. Ok? Então podemos perceber que neste triângulo aqui temos 120 e 130. 120 com mais 30, isso resulta em 150. 150 para chegar em 180, falta 30, ou seja, este ângulo também aqui é 30. Quero que vocês prestem atenção em um detalhe aqui. Podemos perceber que este meu triângulo aqui, ele vem ser um triângulo isósceles. Por quê? Lá na classificação de triângulos, podemos perceber que quando os ângulos da base são iguais, os ângulos que são correspondentes a eles também são. Então, posso dizer que este valor também é x, já que aqui é x. Tudo bem? Isso aí é só uma observação para a gente ficar com a mente bem fresquinha, tá? Então, vamos lá. Aí aqui eu fiz um esquema. Limpei aqui um pouco para a gente ver melhor. Primeiro, ele quer encontrar os lados, os valores correspondentes a x e a y. No entanto, eu posso ver que eu não posso ainda encontrar o ângulo, eu não posso ainda encontrar o valor de x, porque neste triângulo tem dois lados, os três lados estão sem valores. Então, eu tenho que recorrer ao triângulo maior, que seria este aqui, onde o ângulo será de 30 graus, o cateto oposto será o y e a hipotenusa será 10. Então, qual é a relação que usa cateto oposto com a hipotenusa? É o seno. Então, vamos fazer seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30. Aqui percebemos que ele não dá nenhum valor de seno de 30. No entanto, é obrigação nossa gravar lá aquela tabelinha que a gente já aprendeu dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Tá? Então, quando a gente consulta aquela tabela, vemos que o seno de 30 ele corresponde a meio. Então, aqui no lugar de seno de 30, eu colocarei 1 sobre 2, igual ao cateto oposto, que é o y, que está querendo saber, sobre a hipotenusa, que é 10. Quando eu multiplico cruzado, fica y vezes 2 igual a 10. Então, 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo para eu isolar o y. 10 dividido por 2 é 5. Então, qual é o valor deste lado aqui correspondente ao y? É 5. Ok? Então, eu digo que este meu lado, ele corresponde a 5. Agora sim, agora nós já podemos encontrar o valor de x, porque o valor de x ele vai estar sendo relacionado a este meu triângulo retângulo que eu vou representar por essa linha vermelha, onde percebemos que o ângulo vai ser de 60, onde vamos ter os valores de y, que também é o cateto oposto, e nós queremos agora saber o x, que é a hipotenusa, tá? Então, qual é a relação que eu tenho cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, novamente, tá? Então, para quem não entendeu, vou estar jogando este triângulo para cá, que não é o ângulo de 60, que ficou 5, e ele quer saber o x, ou seja, cateto oposto e a nossa hipotenusa. Então, vou fazer seno de 60
é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Mais uma vez, consultando a nossa tabela, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual, quem é o cateto oposto? É o 5. E a hipotenusa é que eu quero saber. Então, vamos multiplicar isso cruzado, que vai ficar x vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 5. X vezes raiz de 3 fica x raiz de 3 igual 2 vezes 5, 10. Então, deixa eu passar para cá. Para isolar este meu x, eu vou passar o y para o outro lado. No entanto, ele está multiplicando. Então, ele passa como? Dividindo, que fica 10 sobre raiz de 3. Tudo bem? Só que aqui observamos que a raiz de 3 ela está no denominador. E nós sabemos que as raízes não podem ficar no denominador. O que nós fazemos? Nós racionalizamos. Se você não está lembrado desse assunto, recomendo que você pesquise aí sobre racionalização em nossas aulas. Então, vamos racionalizar. Como é que nós racionalizamos? Aqui neste caso, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 3, que fica 10 vezes raiz de 3, fica 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, posso cortar raiz com raiz, que fica 3. Então, o valor do meu x será 10 raiz de 3 sobre 3. Ok? Que no caso é este aqui. Beleza? Agora, vamos fazer aqui a letra B, que é o mesmo esquema da gente estar encontrando o valor de x e y desses triângulos correspondentes aqui. Como eu costumo dizer, primeiramente nós temos que começar a preencher os ângulos que não estão explícitos aí. Porque quando a gente começa a ver esses ângulos, a gente pode tirar algumas conclusões em que esses triângulos podem ser classificados, tá? Então vamos começar aqui. Nós percebemos que aqui é um ângulo de 90 graus, então aqui também vai ser um ângulo de 90 graus para completar 180. Percebemos que nós temos esse triângulo aqui maior, aonde ele também tem um ângulo de 90 graus. Então, 30, 90. Então, quanto é aqui para dar 180 graus? É 60. Então, vamos colocar o 60 aqui. Depois, percebemos que temos um segundo triângulo, que é este menor aqui. Que nós temos um ângulo reto, 30. Então, 90 mais 30 dá 120. 120 para chegar a 180, temos quanto? 60. Ok? Então, já conseguimos preencher esses ângulos que não estão aparecendo explicitamente aí. Agora, vamos resolver. Eu consigo perceber que aqui a gente pode usar a razão trigonométrica, porque nós temos um triângulo retângulo, um ângulo e um lado deles. Então, a gente pode usar essa relação. Para ficar melhor, eu vou colocar aqui, aonde aqui é o 30, aqui é 90, aqui é 60 e este lado corresponde a 20. E aqui nós temos o lado x. Se nós queremos encontrar este lado x, podemos usar tanto o ângulo de 60 quanto o ângulo de 30. Eu vou escolher aqui o de 30 porque eu acho mais fácil. Então percebo que esse x ele está oposto ao meu ângulo de 30. Então esse vai ser o meu cateto oposto
e o 20 está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, este aqui ele vai ser a minha hipotenusa. Qual é a relação que usa cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, né? Então, olha, eu sei que o seno de 30 ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Perceba que a gente está usando aqui este triângulo, ok? Então fica, quanto é o seno de 30? Meio. É igual, o cateto oposto é o que eu quero saber, que eu chamei de x, igual a hipotenusa, que é 20. Então fica, o que eu faço aqui? Multiplico cruzados, fica x vezes 2 igual a 1 vezes 20. X vezes 2 vai dar 2x, só invertir. 1 vezes 20 é 20. Então, como eu quero isolar o x, o 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, ficando 20 dividido por 2. Isso aqui é igual a 10. Encontrado o valor de x, que é este aqui, o 10, agora podemos encontrar o valor de y, já que nós já temos um valor de um lado desse triângulo, que será este aqui. Tá uma bagunça, né? Mas vamos organizar aqui. Fiz aqui um esquema. Qual seria esse meu triângulo? Aqui será o ângulo de 60 graus, como nós já vimos. Aqui o ângulo de 90 graus. Aqui será 30 graus. Aqui é o x, que já descobrimos que é 10. E aqui é o valor de y. Então, aqui nós podemos relacionar tanto o ângulo de 60 quanto o ângulo de 30. Tá tudo bem? Aí você pode escolher, por causa que as relações elas nos permitem escolher que aqui, no caso do 60, será o cateto oposto. No caso do 30, ele será o cateto adjacente. Então vamos lá. Pagando aqui, eu escolhi usar o ângulo de 30, que eu acho mais fácil. Então fica, esse lado 10, ele vai ser o meu cateto adjacente. E este meu lado y, que ele quer saber, será a minha hipotenusa. Qual é a relação que utiliza cateto adjacente com a hipotenusa? É o cosseno. Então vamos fazer que o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa y, que eu quero saber. Multiplicarei cruzado aqui, então ficará y vezes raiz de 3 igual a 10 vezes 2. Y vezes raiz de 3 será igual a y raiz de 3, igual 10 dividido por 2, 10 vezes 2 será 20. Então, vamos isolar o y e eu vou passar o raiz de 3 dividindo, já que ele está multiplicando aqui. Então, fica y é igual a 20 raiz de 3. Opa, nós temos que o raiz de 3 está no denominador. E nós sabemos que não pode ter raiz no denominador. Então, vamos racionalizar. Então, multiplicando isso aqui por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, nós temos 20 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 será raiz de 3 ao quadrado. Vamos resolver aqui. Cortando a minha potência com o radical, fica 20, y é igual a 20 raiz de 3 sobre 3, ok? Então, esse é o valor de y. Então, nós temos aqui o valor de y e o valor de x.
Vamos resolver a letra C. Como eu sempre digo, primeiramente vamos colocar os ângulos para a gente ver alguns detalhes aqui desse triângulo. Aqui de cara eu já consigo ver que esse aqui é um ângulo de 90, 45 e este aqui vai ser também um ângulo de 45, pois 45 mais 45 mais 90 é igual a 180. No entanto, devemos perceber uma coisa. Quando nós temos um triângulo onde há dois ângulos iguais, nós devemos saber que isso é um triângulo isósceles, onde possui uma base e dois lados. O triângulo isósceles, a propriedade diz que ele terá uma base aonde esses lados serão iguais e, consequentemente, esses ângulos também serão iguais, ou seja, eles serão congruentes. Aqui no caso podemos perceber que esta aqui vai ser a minha base, porque ela comporta os dois ângulos iguais. Então, se aqui é x, aqui também será x, tá? É por isso que eu digo que é muito importante estar preenchendo esses ângulos que não estão aparecendo aí explicitamente. Aqui também será um ângulo de 90 graus, já que 90 mais 90 é 180. Então aqui 90, 30, aqui só pode ser 60 para completar 180. Então vamos ver. Por onde eu posso começar? Percebemos que nós temos o valor do lado, da medida do lado, aqui no 10. Então vamos utilizar primeiramente esse nosso triângulo aqui, porque temos a hipotenusa, que no caso será 10, e queremos achar o y, que vai ser o cateto adjacente, e aqui no caso o x, que vai ser o cateto oposto, já que a gente viu que este lado será igual a este aqui. Encontrando este lado x, também encontramos o outro lado x. Para ficar melhor representado, vamos trazer o desenho deste triângulo para cá, onde eu sei que aqui será 30, aqui é y, que é x, aqui será o ângulo de 60 e aqui temos o ângulo de 90 e este lado 10. Olha só, vamos começar encontrando o lado correspondente à letra x. Podemos utilizar tanto o 60 quanto o 30. Vou usar o 30. Então, olha, em relação ao ângulo de 30, o x ele está oposto. Então, esse aqui será o meu cateto oposto. E temos o 10 como sendo a hipotenusa. Qual é a relação que usa cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então, vamos fazer seno de 30 igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 sabemos que é meio, igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10. Vamos multiplicar cruzado, então fica 2 vezes x igual a 1 vezes 10. 2 vezes x será 2x, igual 1 vezes 10, 10. Eu vou passar esse meu 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, isto fica x é igual a 10 sobre 2. Que isso será igual a 5. Então, este meu lado x, ele corresponde a 5. Vamos encontrar agora este meu lado y. Eu vou também usar o 30. Neste caso, ele será o cateto adjacente, que fica ao lado. Então, a relação que utiliza cateto adjacente com hipotenusa que nós temos aqui é o cosseno. Então, encontrando aqui o cosseno de 30, será cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30, eu sei que é raiz de 3 sobre 2.
Só a gente consultar lá essa tabela. Nós temos que lembrar da tabela trigonométrica. O cateto adjacente é o y que eu quero saber. E a hipotenusa será 10. Então, o que nós fazemos? Vamos multiplicar cruzado. Ficará 2 vezes y igual a 10 vezes raiz de 3. Então, esse meu 2 que está multiplicando, ele passará o quê? Dividindo, ficando y é igual a 10 vezes raiz de 3, ficará 10 raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5, então y será 5 raiz de 3. Ok? Então aqui nós temos valores tanto de x quanto de 5. Então este valor aqui, ele fica 5 raiz de 3. Ok? Vamos agora fazer a 7ª questão, que diz o seguinte: determine a altura de um painel de propaganda situado no topo de um edifício, sabendo-se que o observador está situado a 100 metros do edifício e pode visualizar a base inferior e superior segundo um ângulo de 30 e 45 graus, respectivamente. Ele dá aí os dados da tangente de 30 e de 45. Vamos observar o seguinte: esta é uma questão onde não tem desenho, onde ele não te dá uma projeção do problema. O que nós temos que fazer? Nós temos que começar a ter essa noção de geometria, de desenho. Bom, vamos começar a fazer a situação. Primeiro, ele quer que a gente determine a altura do painel que está ao lado de um edifício, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, que nós temos um prédio e neste prédio, ao lado, tem um painel de propaganda que fica bem aonde diz que o observador está a 100 metros deste edifício, aonde ele enxerga a parte inferior, ou seja, a parte de baixo, no ângulo de 30 graus, e a parte superior, que é o topo, ele enxerga em um ângulo de 45 graus. Ele quer saber qual a altura deste painel. Vou colocar aqui AP. Bom, podemos observar o seguinte, que aí nós podemos ter dois triângulos, pois sabemos que o prédio ele faz um ângulo de 90 graus com o solo. Então, para vocês terem melhor entendimento, vamos aqui. Fiz aqui um esquema melhor. Aqui nós temos o prédio e aqui ao lado vai ter o painel, aonde este observador está a 100 metros. Está aqui o observador e ele está a 100 metros de distância deste edifício, aonde ele enxerga a parte inferior no ângulo de 30 graus. E depois ele enxerga a parte superior no ângulo de 45 graus, ou seja, tudo isto aqui será 45 graus. E ele pergunta qual será a altura do painel. Ou seja, nós temos dois triângulos aqui, um sendo no ângulo de 30 graus e o outro sendo no ângulo de 45 graus. Podemos perceber que a altura deste painel, coloquei B aqui, mas no caso seria P, tá? De painel. Podemos perceber que a altura deste painel será a diferença da altura do edifício menos a altura aqui da base inferior, que seria isto aqui, ok? Então essa aqui será a minha diferença, pois o painel ele vai do topo do edifício até esta base inferior. Tudo bem?
Entenderam? Então, vamos lá fazer esta conta. Então, como eu disse, nós temos dois triângulos aqui. Um sendo de 30 graus e o outro sendo de 45 graus. Vamos primeiramente calcular esta altura referente ao ângulo de 45 graus, onde aqui é 100 metros, tá? Então, olha só, nós primeiro temos que descobrir a altura do prédio, tá? E esta altura do prédio, ela vai ser o que em relação ao ângulo de 45? Ela será o cateto oposto. E o 100 que a questão apresenta será o cateto adjacente. Então, a relação que utiliza cateto oposto, cateto adjacente é a tangente. Então, fazemos tangente de 45 será cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lá na questão, ele diz que a tangente de 45 vale 1. Então, vamos substituir aqui, vamos colocar 1. E o cateto oposto é esta altura aqui do prédio. Vou colocar APR sobre o cateto adjacente, que é 100. Então, multiplicando aqui, nós temos que a altura do prédio será igual a 100 vezes 1, 100. Então, a altura do prédio será igual a 100. Agora, vamos calcular esta altura quando o ângulo for de 30 graus. Aqui permanecerá 100 metros. E esta aqui vai ser a altura que eu vou chamar de altura da base inferior, que seria este aqui, ok? Então, fazemos esta minha altura da base inferior, ela vai ser o cateto oposto e o 100 o cateto adjacente. Então, vamos usar a tangente, que a tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 30, ele nos fornece que é 0,57. O cateto oposto é esta base inferior que eu quero saber sobre o cateto adjacente, que é 100. Quando eu faço essa multiplicação, fica que a área da base inferior será igual a 0,57 vezes 100. 0,57 vezes 100 é 57. Então, percebemos que esta minha altura é 57 e esta aqui é 100. Como lá anteriormente eu disse que a altura do painel será a diferença entre esta altura menos esta, faremos que a altura do painel será igual a 100 menos 57. Isto aqui vai resultar em 43. Ok? Então, letra certa, letra B. Agora, vamos resolver a oitava questão, que diz o seguinte: do alto de um farol, cuja altura é de 20 metros, avista-se um navio sob um ângulo de depressão de 30 graus. Qual é a distância entre o farol e o navio aproximadamente? Observamos que nesta questão nós temos que montar este esquema. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, que do alto de um farol observa-se um navio Ele fala que do alto de um farol de 20 metros, ou seja, este farol possui 20 metros, avista-se um navio sobre um ângulo de 30 graus. Então, ele vai avistar um navio sobre um ângulo de
30 graus. Qual é a distância entre o farol e o navio? Então, ele quer saber esta distância entre o farol e o navio. Aqui nós podemos usar as relações trigonométricas, pois aqui forma-se um ângulo de 90 graus. Então, vamos aqui analisar. Ele dá este ângulo de 30 graus e a altura do farol. A altura do farol em relação ao ângulo de 30 graus vai ser o meu cateto oposto. E a distância, ela será o cateto adjacente a este ângulo. Então, a relação que se usa cateto oposto, cateto adjacente, é a tangente. Então, fazemos tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 30, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 3, igual ao cateto oposto, que é 20, sobre o cateto adjacente, que é esta distância. Fazendo esta multiplicação, nós vamos ter o seguinte, ficará d vezes raiz de 3 igual a 20 vezes 3. Então, vou passar para cá, d vezes raiz de 3 ficará raiz de 3d, só troquei de lugar. 20 vezes 3 será igual a 60. Vamos isolar o d, então vamos passar o raiz de 3 que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica que a distância será 60 dividido por raiz de 3. Aqui no caso, sabemos que o radical não pode ficar no denominador. Então, vamos racionalizar. Vou multiplicar em cima por raiz de 3 e também embaixo por raiz de 3. Se você não sabe racionalizar as frações, dê uma olhada na nossa aula de racionalização, ok? Então, aqui fica 60 vezes raiz de 3 ficará 60 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 será igual a raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui fazemos o seguinte, cortamos a potência com radicando, ficando d igual a 60 raiz de 3 sobre 3. 60 dividido por 3 será igual a 20. Então, no caso aqui, ficará 20 raiz de 3. Portanto, sabemos que a distância é 20 raiz de 3. No caso aqui, ele já dá o valor do raiz de 3. Então, vamos fazer, a distância será 20 vezes, vou substituir, 1,73. E fazendo 20 vezes 1,73, isto será igual a 34,6 metros, ou seja, esta distância será igual a 34,6. Letra C. Beleza?